Olá, muito bom dia, tudo jóia, tudo bem? Eu quero fazer um comentário aqui de um assunto bem legal, porém não me aprofundar tanto. Deixa eu tentar. É sobre Maria, mãe de Jesus. Maria se desposou com José aos 13 anos, o que eu ouvi um comentário assim, mas não afirmando, claro. O que a Bíblia diz? A Bíblia não informa a idade exata de Maria quando se desposou com José. Portanto, 13 anos não é um dado bíblico, mas uma inferência histórica. É o que nós podemos pesquisar. O que a história e a cultura judaica indicam? No judaísmo do século I, era comum, na realidade, as meninas fossem desposadas logo após a puberdade. Isso geralmente ocorria entre 12 e 14 anos. O desposário, que era o noivado legal, já tinha um valor jurídico. A consumação do casamento acontecia mais tarde. Por isso, muitos historiadores eles sugerem que Maria poderia ter entre 12 a 14 anos, mas isso é uma estimativa, não é uma afirmativa, não é uma certeza. Importante distinção aqui: desposada é relação conjugal consumada. Maria era virgem quando concebeu Jesus. Isso nós vemos em Lucas, capítulo 1, versículos 34 ao 35. E o nascimento de Jesus Cristo é apresentado como um milagre, né? Algo milagroso, não fruto de uma relação humana. Entretanto, o foco bíblico aqui não é a idade, mas a fé. A Escritura destaca a fé, a obediência, a humildade e a disposição de Maria em servir a Deus. Quando Lucas 1,38 diz: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E não podemos afirmar com certeza que Maria tinha 13 anos ou que se casou aos 14 anos. Não podemos afirmar isso. É possível historicamente, mas não comprovado biblicamente. A Bíblia enfatiza que a Maria A Bíblia enfatiza que Maria foi realmente diante de Deus. Não menciona a sua idade. Kidushin Erusin. O desposário judaico não era apenas um noivado simbólico, mas era a primeira fase legal do casamento. Isso no judaísmo antigo, especialmente no período do Segundo Templo, no século I. Aí temos duas etapas do casamento judaico. O casamento judaico possuía duas fases distintas, que era o desposário, o Kiddushin ou Erusin, e a consumação, que era o Nisyun. Essas fases podiam ser separadas por meses ou até um ano inteiro. O que era o desposário Kiddushin? O Kiddushin significa literalmente separação ou consagração. A mulher passava a estar legalmente separada por um único homem. E durante o desposário, o casal era considerado marido e mulher perante a lei. Ainda não viviam juntos. Não havia uma relação conjugal. A noiva permanecia na casa dos pais.
Aí nós temos aí o valor, vejamos agora o valor legal do desposário. O desposário tinha força jurídica total. Para romper o desposário era necessário o divórcio formal. Jet. A infidelidade nesse período era considerada adultério. A mulher desposada já era chamada de esposa. Exemplo bíblico, nós temos estando desposada com José, Mateus capítulo 1, versículo 18. Aqui vemos Maria, que já é chamada de esposa de José, mesmo antes deles viverem juntos. Aí temos o preço da noiva, que é Moar, ou Mohar, no M-O-H-A-R. No desposário, o noivo pagava o Mohar, que era um valor financeiro, era o dote, né? Ou serviço, e garantia de sustento e honra, prova de responsabilidade do marido, do noivo. Não era compra da mulher, mas um compromisso público e legal. Aí temos o contrato de casamento, Ketubá. O Ketubá era um documento escrito que estabelecia direitos da esposa, os deveres do marido, proteção financeira da mulher em caso de abandono ou morte. Isso demonstra que o casamento judaico tinha forte proteção social à mulher. Falemos um pouco aqui sobre a pureza da noiva. Durante o desposário, a noiva deveria manter pureza sexual absoluta. Por isso, a gravidez de Maria causou grande crise social e legal. José, seu marido, sendo justo, né, o que a palavra de Deus nos fala, o que a palavra de Deus nos mostra. Mateus capítulo 1, versículo 19. José poderia expô-la publicamente, mas escolheu agir com misericórdia. Aí nós temos a consumação do casamento, que era o Nissuim, e após o período do desposário, o noivo buscava a noiva em cerimônia pública. Havia festa, bênção e alegria. O casal passava a viver juntos e o casamento era então consumado. Esse modelo explica muito bem as bodas de Caná, né? Nas bodas de Caná, em João capítulo 2. Vejamos Maria, José e o desposário. À luz desse costume, Maria engravidou legalmente desposada. Ela ainda era virgem. O nascimento de Jesus Cristo não viola a lei. O milagre ocorre dentro da estrutura legal judaica. Isso reforça que o plano de Deus respeitou a lei, a cultura e a justiça. Muito lindo isso aí, né? Vejamos aqui um significado teológico muito profundo. Israel é a noiva de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo pagou o preço, que foi o preço da redenção. E a consumação ocorrerá nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19. O desposário era legal, sério e sagrado. Maria não vivia em noivado informal. José não era apenas um prometido, mas marido legal. E o nascimento de Jesus acontece em santidade, ordem e propósito divino. Não é top isso aqui, não é muito bonito, é algo muito profundo, algo maravilhoso. É necessário nós aprendermos essas coisas. Eu sempre estou pesquisando, sempre estou estudando, sempre estou buscando. E o desposado para Deus é quando a obediência procede à compreensão, né? Precede à compreensão. Mateus capítulo 1, 18 a 25. Deus confirma, ou seja, Deus ele costuma agir antes que tudo esteja claro. Antes da explicação vem realmente o chamado. Antes do entendimento vem a entrega. E o desposário judaico nos revela que Deus trabalha
em promessas, não apenas em eventos. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa de uma forma muito especial. E não apenas em eventos, né? Mas com fatos e com processos. Deus trabalha em processos. Maria e Davi e José estavam em tempo de espera, e foi exatamente ali que tudo isso aconteceu. E no desposário, a noiva era separada, ela era consagrada, legalmente comprometida, e ainda sem viver a promessa plena, né? Mas estava já ali separada, já estava consagrada para esse evento. E assim também estava Maria. Há momento, a aplicação espiritual que nós temos para isso é o momento em que Deus nos separa antes de nos explicar. Ele nos chama para a fidelidade antes da recompensa. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E você consegue permanecer fiel quando ainda não ver o cumprimento. Apenas nós estamos ali naquela promessa, né? Estamos naquele processo de espera e confiamos naquilo que Deus falou. E Maria, fé que diz sim, sem garantias. Maria não perguntou o que vão pensar. Como vou me explicar diante da sociedade? Quem vai me defender? Ela perguntou apenas, como está isso? Lucas capítulo 1, versículo 14. E depois declarou, eis aqui a serva do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 38. Fé verdadeira não exige controle, ele exige apenas condição. E a aplicação espiritual que nós temos, há um tipo de fé que confia mesmo quando o futuro é incerto. E na realidade a fé, ela crê no invisível, né? Ela acredita no impossível. A reputação é ameaçada. O milagre ainda não é visível, mas a pessoa continua naquela esperança, naquela certeza, né? Vejamos aqui José, justiça que anda com misericórdia. José legalmente podia expor Maria, rompeu o desposário, preservar sua honra pública, mas ele escolheu o caminho mais difícil, a misericórdia silenciosa. Ficou em silêncio, né? José, seu marido, sendo justo, Mateus capítulo 1, 19. E aqui vemos que José era justo não apenas na lei, mas ele era no coração. Nem toda justiça grita. Às vezes a verdadeira justiça protege, não é? E é o silêncio que confia em Deus. Durante o desposário, Maria não se defende, José não acusa, Deus trabalha no invisível. E o céu age poderosamente quando aprendemos a descansar. A palavra do Senhor nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio da fé é uma linguagem que Deus entende muito bem. Aí nós vemos Jesus, o milagre que nasce na obediência. Jesus não nasce na pressa, não nasce no escândalo, não nasce fora da ordem. Ele nasce dentro da lei, nasce dentro da promessa e dentro da fidelidade. Jesus Cristo, na realidade, ele é gerado em um ambiente de santidade, de obediência, confiança absoluta em Deus. E Deus não apenas faz milagres, ele forma pessoas capazes de sustentá-los. E qual o significado espiritual que nós temos para hoje? Todos nós passamos por um desposário espiritual, um tempo de espera, um tempo de preparação, um tempo em que ainda não vivemos tudo, mas permanecemos, né? Permanecemos firmes. A igreja é a noiva do Cordeiro, Cristo é o noivo, a consumação ainda vai acontecer, e Apocalipse 19, 9 diz, bem-aventurados os convidados para as bodas do Cordeiro. E que Deus possa nos ajudar, que possa nos ensinar, e que o Senhor possa nos dar um coração como o coração de Maria, que diz sim, sem exigir provas,
Forma em mim um espírito como o espírito de José, que o Senhor possa formar, né, justo e misericordioso, que nós possamos aprender a confiar, mesmo quando as promessas ainda não se cumpriram. E nos consagrarmos a Deus durante o processo de espera, porque o propósito de Deus cumprir-se-á na vida de cada um de nós. O desposário nos ensina a fidelidade, a espera nos ensina a dependência, e a obediência prepara o milagre. E antes da glória há a consagração, né? Que nós possamos, assim, confiar em Deus, confiar nas suas promessas, e que possamos aprender cada dia com a palavra de Deus, que possamos ser humildes, pesquisar, estudar, mas nos entregarmos de corpo e alma ao Senhor, não é? Que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, faça-se, cumpra-se em mim o teu querer. Portanto, um feliz domingo, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço, queridos.